Olá, galera! Hoje o quadro Quer Que Desenhe da série Temas Ilustrados Ensino Médio será sobre heredogramas e genealogia. Vamos lá? Primeiro é importante entender que heredogramas são gráficos que mostram a presença ou ausência de uma característica dentro de uma família ao longo das gerações. Eles são usados para analisar o padrão de herança de uma característica particular em uma família. Já a genealogia é um ramo da ciência que se dedica ao estudo das famílias, a sua origem e evolução, descrevendo as gerações em cadeia, em sentido ascendente ou descendente, e traçando sempre que possível as biografias dos seus membros. O uso dos termos heredogramas e genealogias como sinônimos ou atividades idênticas tem sido comum no estudo da genética. No entanto, etimologicamente, o termo heredogramas deriva do latim heredium, que quer dizer herança. Genealogia, palavra de origem grega, significa série de antepassados, estudo da origem das famílias, conjunto de descendentes de um indivíduo. A árvore genealógica expressa as origens de uma pessoa ou de uma família. Nas escolas, a construção da árvore genealógica se constitui como recurso de representação da família do estudante, sendo utilizada desde os primeiros anos escolares, agregados a propostas de se trabalhar também a identidade da criança. Pode-se perceber que as árvores genealógicas possuem uma aproximação maior com aspectos históricos, visto que registros que se reportam a árvores genealógicas vêm desde o Antigo Testamento, no formato patrilineares, isso é, sucessão dos indivíduos por linha paterna. No entanto, a representação gráfica, desenhos e ilustrações, inicia na Idade Média, com formatos diferentes. O formato de árvores foi um deles. A analogia com as árvores para expor graficamente as famílias em que próximo ao tronco estão os indivíduos mais jovens podem contribuir para a compreensão equivocada tanto de árvore no que diz respeito aos aspectos botânicos quanto de ascendência e descendência dos indivíduos, visto que nas plantas a parte mais jovem são suas extremidades e não o tronco. Os heredogramas também são utilizados para expor a ascendência e descendência do indivíduo, porém, se comparados às árvores genealógicas, possuem uma conotação voltada aos aspectos biológicos de uma família ou de um indivíduo em estudo. Para compor um heredograma, são utilizados símbolos geométricos e linhas que seguem convenções internacionais. Através do estudo das genealogias, é possível identificar várias formas de herança e, para isso, usamos heredograma, carta genealógica, que é a representação gráfica dos indivíduos relacionados por parentesco. As figuras 1A e 1B expõem modelos de genealogias, e a figura 2 demonstra a estrutura de um heredograma, em que cada geração é representada em uma linha identificada por números romanos. Os indivíduos do sexo feminino são representados por círculos e os masculinos por quadrados. Os heredogramas mostram a presença ou a ausência de uma característica no que se refere à relação entre pais, filhos e irmãos. Heredogramas representam membros de famílias e suas relações por meio de símbolos padronizados. Ao analisarmos um heredograma, podemos determinar genótipos, identificar fenótipos e prever que uma característica será transmitida no futuro. As informações de um heredograma permitem determinar como certos alelos são herdados, se eles são dominantes, recessivos, autossômicos ou ligados ao sexo. As convenções mais utilizadas na elaboração dos heredogramas são essas que estão sendo mostradas nessa imagem. O que preciso determinar para começar a ler um heredograma? Determine se a característica é dominante ou recessiva. Se a característica for dominante, um dos pais deve ter a característica. Características dominantes não pularão uma geração. Se a característica for recessiva, nenhum dos pais é obrigado a ter a característica, uma vez que eles podem ser heterozigotos. Determine se o gráfico mostra uma característica autossômica ou ligada ao sexo, geralmente ligada ao X. Por exemplo, em características recessivas ligadas ao X, os homens são muito mais comumente afetados do que as mulheres. Em características autossômicas, tanto homens quanto mulheres têm a mesma probabilidade de serem afetados, geralmente em proporções iguais. Para compreender melhor como funcionam os heredogramas, veja o exemplo a seguir. Nele aparecem 3 indivíduos do sexo feminino, cujo símbolo é um círculo. Afetados, símbolos escuros, por alguma característica determinada por um par de alelos. Os indivíduos afetados são os de número 2, na segunda geração, e os números 3 e 6 na terceira geração. Analisando o heredograma, conclui-se que o caráter afetado é recessivo, ou seja, só se manifesta em homozigote. Os alelos, formas
alternativas de um determinado gene que ocupa uma mesma posição relativa em cromossomos homólogos que determinam o mesmo caráter precisa estar em dose dupla para manifestar-se. Consideraremos a letra A para representar o alelo responsável por determinar essa característica, pois o cruzamento de dois indivíduos normais originou uma filha afetada. Podemos concluir que os progenitores apresentam o genótipo azão-azinho. Os irmãos do indivíduo 3, 6, 3, 4, 3, 5 apresentarão alelos azão-azinho ou azão-azão, já que não são afetados. Os indivíduos 1 e 2 da segunda geração darão origem a indivíduos afetados e não afetados. Como o indivíduo 2 é afetado e apresenta o genótipo azinho-azinho, seus filhos apresentarão o genótipo azão-azinho não afetado e o terceiro filho azinho-azinho afetado. Os indivíduos 1 e 2 da primeira geração não são afetados, mas como tem uma filha afetada, eles apresentam o genótipo azão-azinho, sendo que seus filhos 3 e 2, 4 poderão apresentar genótipo azão-azinho ou azão-azão não afetados. Já a filha 2, 5 apresentará genótipo azão-azinho, pois deu origem a uma filha afetada. Para facilitar o ensino e a aprendizagem de muitos dos conceitos que perpassam o programa de genética, faz-se uso de estruturas gráficas como heredogramas, que utilizam símbolos e linhas expondo as relações de parentesco dos indivíduos. Esses são capazes de esclarecer diferentes conteúdos que envolvem a hereditariedade dos indivíduos ou de uma população. Que interessante, né? Acesse o nosso site e baixe um mapa mental completinho sobre esse conteúdo, na aba Quer que Desenhe. O link está na bio. Tem interesse pelo nosso conteúdo? Então ajude a página curtindo, comentando, salvando e compartilhando. Já pensou se esse conteúdo ajudar mais amigos? Aproveitem! Até a próxima, pessoal!